Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Fala comigo, a presença de Deus. Diga forte, na presença de Deus, Ele me exalta. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Fala, Senhor, no nosso coração. Que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar de ti, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Se assente aí no seu lugar. Fala assim comigo, Senhor. Diga forte, Senhor, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz lá nos Salmos 25, do versículo 12 em diante, diz assim, olha, qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua mente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. A diferença é que hoje muitos cristãos colocam Deus apenas, sabe, como uma parte de suas vidas. Deus se tornou uma parte e não uma paixão, não algo que é essencial, que é fundamental, que é a essência da nossa vida. Muitos estão secularizados, sabe? Muitos se satisfazem com tudo que o mundo oferece, seja música, seja as séries da Netflix, seja, sabe, a sua vivência diária. Muitas pessoas dizem até que acreditam em Deus. Elas chegam até a falar assim, olha, eu até já desci as águas do batismo, mas eu não preciso mais ir à igreja, sabe? Elas possuem apenas uma compreensão intelectual de que Deus existe, mas muitos não nasceram de novo, não tiveram um novo nascimento com o Senhor, porque conhecimento sem encontro com Deus, de verdade, se torna uma soberba, se torna uma arrogância. Tudo que nós precisamos é de ter encontros diários com Deus, sabe? Cada vez que a gente está na casa de Deus, não pode ser algo parecido com uma mesmice. Tem que ser um encontro real com o Senhor, sabe? Quando a gente olha o Senhor escrevendo nas cartas de Apocalipse, você não vai encontrar elogios, por exemplo, para a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que não tinha fome de Deus, que não tinha apetite de Deus. Se você puder colocar aí para mim, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Essa era a igreja de Laodiceia. Olha só, diz assim, olha, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa era a igreja de Laodiceia. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Essa era uma igreja que não tinha fome. E quando uma pessoa está sem fome de Deus, sem fome de alguma coisa, quando ela não tem desejo de se alimentar, por exemplo, significa que ela está mal, sim ou não? Porque todos nós temos que ter, precisamos nos alimentar, precisamos ter fome. Alguém que fica sem comer, ela vai ter problema, vai faltar alguma coisa, ela vai estar doente. E eu acho interessantíssimo que quando Deus
quis criar os peixes, Ele fala com a água. E da água, Ele fala com o mar e de lá saem os peixes. Quando Deus quis criar as árvores, Ele fala com a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, Ele fala consigo mesmo. E segundo o Miles Moore, estava presente ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós vemos que quando você tira um peixe da água, o que acontece com o peixe? Morre. Quando você arranca uma árvore da terra, o que acontece com a árvore? Ela morre. E se o homem não tem fome de Deus, se alguém sai de Deus, sem Deus, o que acontece? Ele vai morrer. Por quê? Porque Deus é o nosso ambiente natural. Nós fomos criados para viver na presença dEle. Nós temos que estar conectados. Sabe? Nele é que nós existimos. Sem Ele, nós não podemos existir. E a gente precisa lembrar que a água sem o peixe, ela continua sendo água. O solo, a terra, sem a árvore, ele continua sendo solo, continua sendo terra. O homem, Deus sem o homem, continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus, ele é nada. Então nós precisamos do Senhor. O salmista vai falar isso no Salmo 42, versículo 1 e 2, ele diz assim, olha: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Sabe, é a presença de Deus que desperta a nossa fome. Então nada mais nos satisfaz como antes, nós precisamos de Deus. Eu preciso do Senhor. Queridos, eu sempre falo que essa igreja vai acontecer se eu estiver aqui ou se eu não estiver. Mas quem precisa sou eu que preciso. Sou eu que preciso estar nesse lugar. Sou eu que preciso de Deus. Sou eu que preciso ter fome, preciso querer conhecer mais a palavra, querer estar mais na presença de Deus, orar mais, buscar mais. Me alimentar, ser fortalecido, ser suprido nas minhas carências. A Bíblia vai mostrar pessoas diferentes, sabe, irmãos? A Bíblia vai mostrar pessoas que tiveram diferença na sua vida, porque uns valorizaram a presença do Senhor, e outros a desprezaram. Você veja que Saul era um homem que também havia sido ungido, com o mesmo óleo que Davi foi ungido. Mas Saul não valorizou a presença de Deus. A Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. Saul não se importou, mas Davi não. Davi tinha fome da presença de Deus. Davi vai reinar por 40 anos, 7 anos em Hebrom, mas a primeira atitude que ele vai fazer, onde está a Arca de Deus? A Arca de Deus simboliza a presença do Senhor, e ele manda buscar a Arca do Senhor. Essa diferença de Saul com Davi. Davi vai trazer a Arca do Senhor. Salomão vai edificar o templo do Senhor. E a Bíblia diz que Salomão, na inauguração do seu templo, a presença do Senhor foi tão grande que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé por conta da presença de Deus. Sabe? Coloca aí para mim, se você puder colocar, Números capítulo 6, versículo 24 ao 26, fala da bênção araônica. Olha só: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Olha isso. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem o rosto do Senhor brilhando através da vida dela. Se o rosto de Deus está brilhando através da vida dela. Versículo 26.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sabe, essa bênção deveria ser uma constante na nossa vida, para que o rosto do Senhor, a face dEle, brilhe através de nós. Sabe, irmãos, a luz de Deus em nós faz com que você se torne luz também, faz com que você seja um diferenciado. Todos nós somos chamados para evidenciar Cristo em nós. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, todos nós, o seu chamado é ser transformado para transformar. O seu chamado é ser curado para curar outros. É ser suprido para suprir a outros. Você vai ver na palavra de Deus, sempre que Deus fazia um milagre, aquele milagre se repetia, ou aquele milagre transbordava. E eu quero profetizar, querido, em nome de Jesus, que o milagre vai transbordar na tua vida. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, em João capítulo 2, vai falar de um casamento que estava fadado ao fracasso, de um casamento em que havia acabado o vinho. Mas quando Jesus transforma a água em vinho, aquele vinho não serviu apenas ao casal daquela família, mas o vinho alegrou a todos que estavam na festa. Eu quero profetizar, querido, em nome de Jesus, que a sua alegria vai transbordar para a tua família, para a tua casa, para o seu trabalho, onde você chegar, meu irmão. Pode ser que esteja trevas naquele lugar, esteja todo escuro, mas quando você chegar, meu irmão, você carrega a luz de Cristo, e quando a luz de Cristo chega, as trevas vão embora, e a alegria, a cura, a restauração, a transformação, no nome de Jesus. Sabe por que Deus escolheu você, querido? Para você brilhar e para você fazer com que os outros brilhem. Tem gente que tem preocupação em elogiar alguém, em levantar alguém, mas acredite, irmãos, quando você acende a vela de alguém, a sua vela não vai se apagar, mas a sua vela vai brilhar mais ainda. Então seja alguém, sabe, que tenha capacidade para distribuir, sabe, capacidade para influenciar, para abençoar pessoas, sabe, para evangelizar. Eu louvo a Deus que ontem as mulheres estavam aqui evangelizando, umas mulheres abençoadas, os homens estavam pregando essa igreja, as crianças tiveram um evento aqui esses dias com os pais. Sabe, irmãos, a nossa igreja está viva, e eu oro a Deus para que você seja alguém para falar assim: Senhor, usa-me nas tuas mãos, que você possa falar como Isaías um dia disse: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, irmão, nós somos o povo da glória de Deus. Diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, Deus nos escolheu para isso. Isaías 60, versículo 1 ao 5, está escrito: levanta-te e resplandece, porque vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e os gentios caminharão à luz e ao resplendor que te nasceu. Diga aleluia. Levanta-te em redor os teus olhos e vê, todos estes já se juntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então verás e serás iluminado o teu coração, estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Oh, irmão, nós somos o povo da glória de Deus. Nós somos o povo, sabe, que manifesta a presença de Deus. Sabe, quanto maior é a escuridão, mais a nossa luz vai aparecer. Há muitas pessoas falando: olha, está tudo enegrecido, está tudo terrível. E eu continuo acreditando, irmãos, nós somos o povo que caminha em avanço. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Amém? Tem algumas empresas que duram 150 anos. A monarquia inglesa dizem que é 800 anos. O Brasil tem pouco mais
de 500 anos. Mas e a igreja, meu irmão? É a palavra de Deus. A Bíblia diz, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele é Deus, a igreja existe há mais de 2000 anos, sabe, queridos? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que você possa deixar a luz de Cristo brilhar através de você. E onde que ela vai brilhar? Onde você estiver. A Bíblia diz, em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A sua luz tem que brilhar diante dos homens, aqui na terra, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando alguém vê a sua atitude, quando alguém vê como você honra a sua esposa, como você honra os seus filhos, como você honra a sua casa, sabe, você vai glorificar através das suas boas obras, como você honra as pessoas, o imigrante, como você honra os seus funcionários, como você honra o seu patrão, como você honra o seu chefe, como você honra, sabe, a Deus. Alguém vai ver as suas boas obras, e através das suas boas obras, vai glorificar a Deus que está no céu. E o que você precisa ter, querido? Sabe, você precisa entender que você está andando numa atmosfera do céu que está dentro de você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, vós sois casa espiritual de Deus, nós somos a habitação de Deus, amém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João tem um paralítico na porta formosa, ele está pedindo esmolas, ele espera receber ali apenas um dinheiro, um recurso. Pedro e João diz, olha, eu não tenho esse recurso, mas o que eu tenho dentro de mim, isso eu te ofereço. Querido, quem tem Deus dentro de você aí, diga amém. Sabe, se você tem Deus, você tem muito mais. Isso eu te ofereço. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Em nome de Jesus, eles tinham, sabe, uma promissória de Jesus, eles tinham um cheque de Jesus, e nós temos essa autoridade dada pelo Senhor. A Bíblia diz, Jesus diz assim, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres em meu nome, e isso vos será feito. Ou seja, Deus nos deu essa autoridade, Deus nos outorgou esse direito de pedir em seu nome. Jesus vai falar, lá em João capítulo 14, versículo 17, diz, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber porque não o vê, nem o conhece, vós os recebeis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Fala comigo, o Espírito de Deus, diga forte, o Espírito de Deus habita em mim e estará comigo, amém? Lá mesmo no livro de João capítulo 20, versículo 22, a Bíblia diz que então o Senhor soprou sobre eles o Espírito, diz, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Quem crê que há uma presença de Deus neste lugar aqui, diga aleluia. Sabe, irmãos, a presença de Deus faz a diferença na nossa vida. Então, quando vem qualquer mau pensamento, querido, você vai declarar, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você vai declarar, sabe, o Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, eu estou guardado pelo Senhor. Você vai declarar o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. É certo que não dormita e não dormitará o guarda de Israel, porque é Ele que te guarda. De dia não te molestará o sol, de noite não te molestará a lua. O Senhor guardará a sua saída, guardará a sua entrada, desde agora e para sempre. Diga aleluia. Querido, por quê? Porque Deus tem pensamentos de bênção para você, pensamentos de paz.
e não de mal a seu respeito. Jeremias 29:11, o Senhor diz: bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, para vos dar o fim que vós desejais. Sabe, queridos, a fé, ela se antecipa. Quem tem fé aí, diga amém. Então a fé se antecipa o milagre. Você não é circunstanciado pelo que você está vivendo, pelas circunstâncias desse tempo, mas você sabe que você vai viver todo o propósito de Deus. E quando você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, ainda que o processo aparentemente seja doloroso nesse momento, você fala: eu vou vencer esse processo, porque eu vou viver o propósito. Oh, querido, cada um que enfrentou momentos de grandes vitórias, passaram por processos dolorosos. E talvez no processo, poderia ser que nós iríamos pensar: mas por que eu estou enfrentando isso? Jó, que carregava a presença de Deus, em Jó 13:15 ele diz: Senhor, risca o meu nome, risca do calendário o dia do meu nascimento. Mas em Jó 13:15 ele diz: ainda que o Senhor me mate, eu o louvarei. Sabe, irmãos, Jó, ele pôde pregar para sua própria esposa. Ele diz: olha como a louca tu falas, nós soubemos receber o bem que Deus nos deu, como não posso receber o mal? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em Jó 19:25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em grande glória. Sabe o que é isso, querido? É alguém que carrega a presença do Senhor e que sabia que ia viver a promessa de Deus para a sua vida, que ele não estava desamparado. Pode parecer que você está num momento difícil, meu irmão, mas suporta esse processo, porque você vai viver o propósito de Deus. O propósito de Jó, em Jó 42:10, a Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi o dobro do primeiro. Oh, querido, em Jó 42:2 ele diz: eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo Deus vai cumprir na sua vida, e a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. José estava jogado na preso, estava como escravo, enfrentou dias difíceis, noites frias, sombrias e solitárias. Mas José se torna o homem mais poderoso do mundo conhecido na época. Davi enfrenta a caverna, Davi enfrenta momentos de solidão, Davi enfrenta momentos de desprezo, em momentos de perseguição, em que Saul junta 3.000 soldados para matar Davi. Mas Davi suporta todo o processo, e ele é coroado como rei de Israel. Oh, querido, o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que lá no Getsemane, ele vai enfrentar o deserto primeiro, logo após ser batizado. Ele vai ser provado por Satanás, mas depois ele é servido pelos anjos. A Bíblia diz que quando ele está para passar por um processo mais difícil da sua vida, ele está lá no Getsemane, e ele ora, a sua oração é tão intensa, que o seu suor se torna em gotas de sangue. Mas ele sabia, ele dizia: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, é difícil. Mas como ele carregava a presença de Deus dentro dele, ele dizia: Senhor, contudo não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu desejas. E sabe o que acontece, querido? Ele suporta o processo, e ao terceiro dia, ele ressuscita, e ele vence a morte, vence o inferno, e ele está aqui hoje para falar para mim e para você, querido: suporta o processo, carregue a presença de Deus em você, e tenha certeza que eu tenho pensamento de paz e não de mal para você, para dar o fim que você deseja, porque ainda que você seja esquecido pela sua mãe, ainda que a sua mãe tenha te abandonado, em Isaías 49:15, todavia eu não me esqueci de você, e eu tenho propósito, eu tenho sucesso, eu tenho vitória para a tua vida, meu irmão. Eu não esqueci de você, e eu te faço um mais que vitorioso. Só você que crê, levanta sua mão para o alto, glorifica a Deus aí, bem forte, exalte a Ele, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê? Guarda isso no teu espírito: Deus está comigo. Bata no peito e diga assim: o Senhor está comigo. Diga forte: o Senhor está comigo. Salmo 23, a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Vamos falar forte, vamos lá, por quê? Mais uma vez, por quê?
Porque tu estás comigo. Vamos lá, porque tu estás comigo. Diga forte, porque tu estás comigo. Oh, querido, porque o Senhor está com você. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele tem dito, de maneira nenhuma te abandonarei, jamais eu te deixarei. Oh, querido, Deus está com você todos os dias da sua vida, só você que crê. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido. Eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse aqui à frente. Viesse aqui à frente, querido, mas olha só, o texto que nós lemos em Tiago, capítulo 4, ele nos fala sobre nós termos o Senhor na nossa vida, sabe? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Fala comigo, chegai-vos a Deus. Diga forte, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Sabe, querido, qual é a sua fome? Qual é a sua sede? Tem gente que tem sede só pelas prazeres, querido. Eu não estou pregando contra você ter momentos de lazer, sabe, você ter momentos de comunhão com a sua família. Mas tem gente que deixa Deus lá em último estágio. Oh, irmãos, eu não consigo me ver sem Deus. Eu não consigo me ver, sabe, sem estar nesse altar. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sabe qual é a sua essência? Qual é a sua fome? Será que Deus para você é alguém só que está lá, que alguém busca na igreja e é para aquele momento? Ou Deus é a nossa essência? É quando você caminha por ali e alguém vai olhar para você e vai dizer aquilo que está lá no Salmo 126. Salmo 126, querido, era de um povo que havia vivido um momento de escravidão, um momento de falta, de escassez, de sofrimento. Mas aquele povo, eles diziam assim no Salmo 126, quando nós voltávamos de Sião, a nossa boca se encheu de riso, de alegria, de júbilo. Oh, querido, sabe, quando você está na presença de Deus, a sua boca vai se encher de alegria, de riso, de júbilo, porque você terá um testemunho, não pelo teu carro, não pela tua casa, não pela tua posição social, mas porque você sabe, Deus esteve comigo, Deus está comigo. E alguém vai olhar e vai falar assim, poxa, mas você passou por tudo aquilo. Salmo 126, a Bíblia diz que então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Oh, querido, quem pode receber essa palavra da sua vida aí? Que o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida, diga aleluia. Quem pode fazer com que essa palavra se torne viva na sua vida? Oh, meu irmão, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Alguém vai olhar e vai dizer, grandes coisas fez o Senhor a eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu quero profetizar, querido, que Deus tem um tempo de alegria para você. Deus tem um tempo de júbilo. Eles tiveram tempo de escravidão, tiveram tempo, sabe, de suportar o processo, mas de ver o propósito. Porque a Bíblia diz aqui no final do Salmo 126, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, oh, querido, ele voltará consigo, trazendo seus molhos de alegria. Tudo há um caminho de ida, meu irmão. O caminho de ida pode ser o caminho de choro, de lágrimas, mas eu profetizo, haverá um caminho de volta, e o caminho de volta será de alegria, de festa, de júbilo, e alguém vai olhar para você, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estamos alegres. Irmãos, está aberta a temporada de milagres, está aberta, querido, sabe, e o que nós precisamos ser? A solução para os problemas. Nós precisamos ser aqueles que têm a resposta, aqueles que têm testemunho de vitória. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu creio que é uma presença real do Senhor neste lugar. Quem crê nisso, diga amém. Há uma presença de Deus. Quem crê que Deus pode te exaltar aqui nessa manhã, diga aleluia. Sabe, querido, a Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim, de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual o sentimento que houve em Jesus Cristo? Que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, achado na forma humana, e achado na forma humana, ele foi obediente, até a morte de cruz. E aqui fala que ele foi obediente, ele suportou o processo, e no versículo 9 a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E eu quero profetizar na tua vida, querido, que Deus vai te exaltar. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É Jesus que foi exaltado pelo Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, essa doença, sabe, não é para te vencer, sabe, essa necessidade, essa carência, sabe, esse problema na família, mas que hoje você tenha sede de Deus, que você fale, eu quero me achegar a Deus, de verdade. Querido, acredite, sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não podemos nada, mas com Deus, você é como árvore plantada junto à ribeira de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia diz que os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Sabe o que acontece? Com a palha, ela é queimada. Mas se você reconhece Deus na sua vida, querido, se você reconhece, sabe, que você, assim como o peixe não vive fora do seu ambiente, como a árvore não vive fora da terra, você não vive fora de Deus. Eu gostaria que em 1 minuto, você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, querido, eu quero orar por você. Pega seu celular, sua bolsa, tudo que você tem aí, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Sabe, queridos, eu não posso fazer nada por você, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode. Pedro e João, eles disseram, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho nada de mim mesmo, mas eu tenho aquilo que eu recebi de Jesus, aquilo que eu recebi dele. Ele me deu autoridade, ele disse que tudo que eu pedir ao Pai em seu nome, crendo, recebereis. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele deu um salto. Aquele moço que vivia só na porta, agora ele vai entrar no templo, e ele vai adorar a Deus, ele vai testemunhar do Senhor. Ele só vivia na porta do templo, mas agora ele vai entrar. Oh, querido, em nome de Jesus, Deus vai dar aquilo que você precisa. Sabe, eu não sei quais foram as suas lutas, eu não sei quais foram as suas adversidades, mas o que fez a diferença na vida de Jó foi a presença do Senhor, foi a presença de Deus. Maior do que toda a riqueza que ele tinha bois, ele tinha gado, ele tinha fazenda, ele tinha filhos belos, tudo foi tocado, ele suportou. Mas a Bíblia diz que ele vive a glória da última casa. O que de Ageu 2:9 vai se cumprir na sua vida. Você vai viver a glória dessa última casa. Feche os seus olhos, aleluia, adora a Deus com essa canção. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Deus, fecha os olhos, estou contigo, fecha os olhos, Pai. filho. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, eu oro agora, Senhor, por cada filho teu aqui, Deus, que carrega a tua presença, a presença do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra nos diz que José, ó Deus,
enfrentou todas as lutas, mas o dia que ele teve uma audiência com o faraó, Senhor, ele era a resposta para o mundo naquela época. Meu Pai, faz com que cada homem, cada mulher aqui seja a resposta para a sua família, seja a solução para os problemas da empresa, seja, Deus, a resposta da sociedade, possa influenciar, ó Deus, este mundo sem sal, possa temperar este mundo, oh meu Pai, para que cada vida aqui, Senhor, possa ser a luz que vai iluminar, que vai clarear, Senhor, clarear toda essa terra, em nome de Jesus, Deus, onde teus filhos chegarem, ó Deus, possa chegar a luz de Cristo, oh meu Pai, se entrou pessoas aqui, quem sabe angustiadas, quem sabe entristecidas, preocupadas, oh Deus, com excesso de passado, oh meu Deus, com depressão, oh meu Pai, eu desfaço agora todo mau pensamento, toda depressão, eu mando embora agora em nome de Jesus. Oh meu Deus, quem sabe há pessoas aqui com excesso de futuro, ansiosas, preocupadas, ó Pai, oh Deus, ansiosas por algo que vão fazer, oh meu Deus, com ansiedade desnecessária, meu Deus, fé, é expectativa, no futuro é se lançar, meu Deus, em nome de Jesus, acrescenta fé, agora em cada vida, meu Pai, está escrito, ó Deus, tudo é possível, aquele que crê, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada filho teu aqui, se entrou pessoas aqui, ó Deus, enfermas, vão sair daqui curadas, restauradas, transformadas pelo poder da tua palavra. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Humilhai-vos debaixo da presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, em nome de Jesus, se achegue em cada vida aqui, meu Pai. Eu abençoo cada um dos seus filhos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia.